Ei Brasil! Meu nome é Leandro do canal Leomática Matemática e hoje eu vou gravar com vocês o capítulo número 9 do livro Matemática, Ciência e Aplicações. Se você não tem o livro, abaixa ele na internet ou pega na escola que você estuda. Eu vou deixar os links do livro debaixo do vídeo para você, tudo bem? Hoje nós vamos gravar o capítulo número 9, que vai da página 171 à página 193. E hoje nós vamos começar falando de progressões, tá bom? Nessa aula nós vamos aprender PA, PG e Fibonacci. Antes de começar a progressão, eu vou falar de sequência numérica. Uma sequência numérica pode ser finita ou infinita. Finita, eu relacionei ela com o conjunto inteiro, aquele que a gente aprendeu no capítulo número 2. Por quê? Porque o número inteiro, entre dois números, nós vamos ter fim, tá? Porque não tem número aqui com vírgula. E uma sequência infinita, por exemplo, entre o 1 e o 2 eu vou ter milhares de números infinitos. Por isso que eu coloquei número racional aqui. Aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Exemplo 1, 4, 9, 16, 25. Isso é uma sequência numérica. O primeiro termo chama 1, o segundo chama 2, o terceiro chama 3, o quarto chama 4 e assim por diante. Existe uma lei de formação ou termo geral dessa sequência aqui. E isso automaticamente é uma função que nós aprendemos nos capítulos anteriores. Por exemplo, qual que é a lei de formação, uma função aqui? A n vai ser igual a n elevado a 2. Por exemplo, 1 elevado a 2, 1 vezes 1 é 1. 2 elevado a 2 é 4. 3 elevado a 2 é 9. 4 elevado a 2 é 16. 5 elevado a 2 é 25, porque é 5 vezes 5. Então, nessa sequência aqui, a fórmula é essa aqui, ó. Exemplo 2. Lei de recorrência. Como que funciona essa lei aqui, ó? Ele já dá o A1 para você, que é igual a 1. Aí aqui embaixo ele fala que o AN mais 1 é igual a 2 vezes o AN. Então, por exemplo, se o AN vale 1, aí onde for 1 eu vou colocar o A1 aqui e no lugar do AN eu vou colocar 1 mais 1 aqui. Então vai ficar automaticamente assim, ó. 1 mais 1 é igual a 2. 2 vezes A1. Só que o A1 eu sei que é 1. Então vai ficar A2 é igual a 2 vezes 1, que é 2. E o A3, como é que eu acho? Eu pego esse 2 e coloco aqui. 2 mais 1 é 3. Então A3 é igual a 2 vezes o A2. Porque o 2 que eu coloquei aqui, automaticamente ele vai estar aqui. Então vai ficar A3 é igual a 2 vezes A2. Só que o A2 é 2. Então 2 vezes 2 dá 4. 8, 16, 32. Isso nós vamos aprender daqui a pouco, que é uma PG. Ela se dá através de um produto. Por exemplo, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. E eu queria te falar que esse n aqui pertence aos naturais diferentes de zero, né, maior ou igual a 1, que tem que ser. Por isso que aqui começou com 1. E eu queria te falar, antes da gente passar para outro quadro, que existe a progressão aritmética, que é a PA. Ela se dá através de uma soma. Por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Essa PA é finita, porque acabou. Ela está subindo de 2 em 2, ó. 2 mais 2 mais 2. Esse 2 aqui que está me gerando o próximo número chama razão. Aqui nós temos a mesma coisa, o A1, o A2, o A3, o A4, o A5. Razão, esse número 2 aqui, como é que eu acho ela? Eu pego o segundo menos o primeiro, ó. Ou eu vou pegar o terceiro menos o segundo, vai dar sempre 2. Ou eu posso pegar o último menos o antepenúltimo. 12 menos 10 dá 2, tá vendo? E o último termo a gente vai chamar sempre de AN, tá? Por mais que eu saberia que era A6. Faz a página 173, do 1 ao 7. A gente vai falar de uma sequência muito famosa que chama progressão aritmética, PA. É uma sequência que se dá através de uma soma. Por exemplo, 4, 7, 10, 13. Se eu pegar o 7 e tirar 4, vai dar 3. Se eu pegar o 10 e tirar 7, vai dar 3. Se eu pegar o 3 e tirar 10, vai dar 3. Isso é a razão. É o termo menos o seu anterior. Qualquer um que você pegar menos o anterior. E como a razão aqui é 3, é um número positivo, essa progressão é crescente, que ela está crescendo. Agora dá para você fazer uma experiência aqui. Pega 4 palitinhos, aí você vai formar um quadrado, né? Então a primeira figura é um quadrado. Para me formar com 2 quadrados, quantos palitos que eu preciso? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está aqui. Para me formar 3 quadrados, eu preciso de 10 palitos. Para me formar 4 quadrados, eu preciso de 3 palitos. Essa pessoa te pergunta assim, ó, eu quero saber quando eu chegar no centésimo quadrado, quantos palitos que eu vou encontrar? Aí você vai ter que fazer essa conta aqui que eu vou te explicar, senão você vai demorar muito. Segundo exemplo, 16, 14, 12 e 10. Isso é uma PA decrescente, porque ela está caindo, olha para você ver. E a razão vai ser 14 menos 16, que dá menos 2. Ou 12 menos 14, que dá menos 2. Perceba que a razão sempre vai dar o mesmo valor. Se não der, a sequência está errada, tá? Se é uma PA, tem que dar o mesmo valor. Ela é decrescente porque a razão é menor do que zero. PA, 7, 7, 7, 7, 7.
A1 é 7, o A2 é 7, o A3 é 7. Quando o número for o mesmo, a razão vai ser zero, que é só pegar o segundo menos o primeiro, e quando a razão for zero, a PA chama constante. Agora nós vamos entrar numa matéria que chama termo geral de uma PA. Termo geral é uma fórmula que te joga onde você quiser. Por exemplo, se eu te perguntar quantos palitos que eu vou ter que usar para fazer 100 quadrados, é só substituir aqui. Esse aqui é o termo geral AN, vai ser igual ao primeiro termo chamado de A1, mais N menos 1, N é o número de termos, vezes a sua razão. Aí eu queria fazer uma observação aqui. Olha para você ver, o A3 ele vai ser sempre igual ao primeiro termo mais duas vezes a razão. Olha que o 2 é menor do que 3. O A4 vai ser o primeiro termo mais 3 vezes a razão. Olha que o 3 é uma unidade menor do que o 4. Isso aqui, na verdade, é a fórmula. Ó. Imagina que aqui fosse o AN. Vai ser o primeiro termo, aí aqui seria N menos 1. Se o N fosse 10, aqui seria 9R, entendeu? Então esse aqui vai valer. Página 176, 177, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora eu vou falar com vocês da soma dos termos de uma PA. Então, a soma dos termos vai ser o primeiro termo mais o termo geral, vezes o número de termos dividido por 2. Não precisa decorar por enquanto. Esse AN aqui é aquele termo geral que a gente aprendeu, ó, no quadro anterior. É o primeiro termo mais o número de termos menos 1 vezes a razão. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Qual é a soma de 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até chegar no 100? Se você fazer na mão, você vai demorar muito. Então, a gente pode usar a fórmula ou fazer uma estratégia, ó. Se eu pegar o primeiro mais o último, vai dar 101. Se eu pegar o segundo mais o penúltimo, vai dar 101. Se eu pegar o terceiro e o antepenúltimo, vai dar 101. Ou seja, sempre vai dar 101 se eu pegar os extremos, entendeu? E somar. Só que como eu tenho 100 números aqui, e cada vez que eu pego o primeiro com o último, eu estou pegando 2. Então eu vou pegar 50 pares de número vezes 101. Vai dar 5.050 essa soma aqui. Na fórmula ficaria, a soma dos 100 primeiros termos vai ser o primeiro termo mais o último termo, que é 100, vezes o número de termos, que é 100, dividido por 2. 1 mais 100 é 101. 100 dividido por 2 é 50, vezes 101, 5.050. É a soma disso tudo aqui. Voltando àquele exemplo do palito, né? Eu queria te falar o seguinte. Quantos palitos vamos precisar para construir 20 figuras? Então, na primeira figura eu tenho 4. Na segunda figura que tem 2 quadrados eu tenho 7. Na terceira figura que eu tenho 3 quadrados eu tenho 10 palitos. Só que eu vou demorar muito para chegar no 20º figura, né? Então, vamos lá. A sequência é 4, 7, 10, 13, né? Que a razão aqui é 3. Então, vai ficar... Primeiro eu vou achar o 20º termo. Vai ser o primeiro termo mais 20 menos 1 vezes 3. 4 mais 20 menos 1 é 19, vezes 3, 57, mais 4, 61. Por que eu fiz isso aqui? Porque na hora que eu jogar na fórmula da soma, ó, o primeiro termo é 4, mais o termo geral. O termo geral é o termo que eu quero aqui, é o 20º termo. Então, eu tenho que usar essa fórmula aqui primeiro, para depois eu chegar na soma. É como se fosse aquela fórmula do delta. Primeiro você faz o delta, depois faz a fórmula geral. Então, 61 que eu encontrei está aqui, vezes 20, que é o número de termos que vai ter, dividido por 2. 4 mais 61 é 65. Vezes o 10, que é a divisão de 20 por 2. 65 vezes 10 é 650. Então, se tiver aqui a 20ª figura, eu vou precisar de 650 palitos para construir, tudo bem? Página 180, número 32 e 33. Eu queria falar com vocês que a progressão aritmética tem uma grande relação com a função do primeiro grau. Eu coloquei aqui uma PA, ó, 1, 4, 7, 10. A razão é 3, né? Porque é só pegar 4 e tirar 1, ou 7 tirar 4, ou 10 e tirar 7. Sempre vai dar 3, nesse caso aqui. Termo geral, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Eu vou aplicar o termo geral nessa sequência aqui, ó. O primeiro termo vale 1, o número de termos eu não sei, porque ela não terminou. Aí eu vou colocar n menos 1 vezes a razão, que é 3. Aí eu coloquei 1 aqui, 3 vezes n é 3n, 3 vezes 1 negativo está aqui, menos 3. Aí eu repeti aqui o 3n, 1 menos 3 é menos 2. Se você observar aqui, isso é uma função do primeiro grau. A gente vai lembrar aquela função afim, ó, ax mais b, que a gente aprendeu no capítulo anterior, tá bom? Então, tá aqui, ó, 3x menos 2 igual a 0. Aí eu passei o 2 negativo para cá, o 3 está multiplicando, passou dividindo. Isso é o zero da função. O zero da função, a raiz, está no eixo x, então eu marquei aqui, ó. Esse número que está sozinho aqui, ó, que é o menos 2, é o ponto que corta o eixo y, que a gente aprendeu no capítulo anterior. Só você assistir o capítulo de função afim. Aí eu vou traçar a reta aqui. Então, o que eu quero que você entenda? A PA, ela está totalmente ligada com a função do primeiro grau, e o gráfico dela vai ser uma reta.
A gente vai falar da segunda sequência famosa, que chama progressão geométrica. Sequência que se dá através da multiplicação. Não esqueça que a PA se dá através da soma. A PG, multiplicação. Exemplo, PG, 1, 3, 9, 27, 81. 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Tá vendo que aqui, se você parar para pensar, do 1 para chegar no 3, eu estou multiplicando por 3. Do 3 para chegar no 9, eu estou multiplicando por 3. Do 9 para chegar no 27, eu estou multiplicando por 3. Ou seja, a razão aqui é 3. Só que agora eu vou dividir o segundo termo pelo primeiro. Ó. 3 dividido por 1 é 3. 9 dividido por 3 é 3. 27 dividido por 9 é 3. Quando eu falo que se dá através de uma multiplicação, o inverso vai ser a divisão, que é a razão. Lá na PA, eu falo que se dá através de uma soma, porque o inverso vai ser uma subtração. Segundo exemplo, raiz de 3, 0, 0, 0, 0, 0. Nesse caso aqui, o primeiro termo ele existe e o restante vai ser tudo zero, tá? Então, eu vou pegar o segundo dividido pelo primeiro vai dar zero. Nesse caso, eu não posso pegar o terceiro pelo segundo, porque é zero por zero. Nós vamos ver daqui a pouco. A razão vai ser o segundo termo pelo primeiro. Nós temos 5 tipos de PG. Ela pode ser crescente, 4, 12, 36, deve estar crescendo, né? Olha lá, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 3 é 36. Essa aqui é decrescente, olha para você ver, ela está caindo. 1 dividido por 2 é meio. Meio dividido por 2 é 1/4. Ou seja, aqui eu estou dividindo ela, ó. Eu não estou mais multiplicando. E eu poderia multiplicar. 2 vezes meio, 1 vezes meio é meio. Meio vezes meio é 1/4. 1/4 vezes meio é 1/8, dá na mesma. Então essa é decrescente. Ela pode ser constante, quando a razão for igual a 1, tá? Menos 2, menos 2, menos 2. Se eu pegar o menos 2 e dividir por menos 2, vai dar 1. Então, ela é uma PG constante. Ou se ela for 0, 0, 0, se o A1 for igual a 0, ela vai ser constante. Ela pode ser alternada quando a razão é negativa. Aí vai ser um positivo e um negativo. Um positivo e um negativo. Ó. Menos 8 dividido por 2 é menos 4. 32 dividido por menos 8 é menos 4. Então, ela é alternada. Ou oscilante. Estacionária vai ser quando o primeiro termo for diferente de zero e a razão for igual a zero. Ó. Raiz de 3, 0, 0, 0, 0. Ou seja, o primeiro termo existe, os outros são zero. Ela é chamada de estacionária. Vou falar do termo geral de uma PG. O termo geral vai ser a n é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Aí eu coloquei aqui uma observação. Se eu estiver procurando um A6, eu posso falar que é a 1 vezes a razão elevada a 5, porque aqui vai ser 6 menos 1, que dá 5. Se eu estiver procurando um A7, eu posso escrever A1 vezes Q elevado a 6, porque aqui é 7 menos 1, que daria 6, tá bom? Exemplo, PG 139, isso é uma PG, porque a razão vai ser 3 dividido por 1, que dá 3, ou 9 dividido por 3, que dá 3. Aí eu estou querendo saber qual que é o sexto termo dessa PG. Então vai ser A6 é igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a 6 menos 1. Então, 1 vezes qualquer coisa não vai alterar, eu já tirei o 1. 3 elevado a 5, que é 6 menos 1, dá 243. Aí eu coloquei aqui agora a forma da soma dos termos de uma PG finita. Então a soma vai ser o primeiro termo que multiplica a razão elevada ao número de termo menos 1, dividido pela razão menos 1. Aí eu coloquei aquele mesmo exemplo aqui, ó. Eu quero saber qual que é a soma dos 6 primeiros termos. Então vai ser o primeiro termo vezes a razão, que é 3 elevado a 6, que é o número de termos, menos 1, dividido pela razão menos 1. Aí vai ficar 1 vezes 3 elevado a 6 é 729 menos 1, dividido por 2, que é 3 menos 1. 1 não vai alterar nada. 729 menos 1, 728, dividido pela metade, 364. Página 184, 41, 42, 43, 44, 45 e 187, 62, 63 e 64. Para vocês da soma dos termos da PG infinita. Considere a PG A1, A2, A3 até o AN. Se a razão dessa PG estiver entre menos 1 e 1, ela vai ser infinita. Então você vai ter que usar essa fórmula aqui, ó. A soma vai ser igual ao primeiro termo dividido por 1 menos a razão. O que eu coloquei antes aqui é o limite desse n tendendo ao infinito, mas não precisa se preocupar com isso aqui por enquanto. Então eu coloquei um exemplo aqui. Qual é a soma dessa PG? 1 meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16, mais 1/32. Primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir a razão. 1/4 dividido por 1 meio, tá aqui, vai dar meio. Então vai ser, o primeiro termo vai ser meio, dividido por 1 menos a razão, que é meio. Aí eu repeti o meio aqui. 1 menos meio dá meio. Meio dividido por meio dá 1, tudo bem? Página 190, 69 e 71. Agora, para
terminar a aula, eu vou falar para vocês da relação entre a PG e a função exponencial. Lembra que eu falei na PA que tem uma relação com a função do primeiro grau, que é uma reta? Agora, essa fórmula da PG vai ter uma relação com a exponencial. Eu coloquei aqui uma PG, 1, 2, 4, 8. A razão aqui está sendo 2, né? Ó, que é só dividir o segundo pelo anterior, o terceiro pelo anterior. Dá 2. Aí eu vou descobrir o termo geral. A n é igual ao primeiro termo, que multiplica a razão, que é 2, elevado a n menos 1. Aí eu tirei 1 daqui, porque 1 não altera qualquer número multiplicando. Então ficou 2 elevado a n menos 1. Só que aqui eu vou aplicar aquela propriedade da divisão, ó. Porque se eu conservar a base e subtrair os expoentes, fica n menos 1. Então eu voltei para trás. Então ficou 2 elevado a n dividido por 2. Eu vou puxar o 2 para frente. Vai ficar meio vezes 2 elevado a n. Como isso aqui é uma função, eu vou trocar o a n por y, que é igual a meio vezes 2 elevado a n. Essa função é exponencial, não é? Então, se eu chamar aqui de zero, 2 elevado a zero é 1. 1 vezes meio é meio. Então, ela vai cortar agora no meio, ó. A gente aprendeu que ela corta sempre no 1, né? Desde que o número que está aqui antes seja 1, tá bom? Como aqui é meio, vai cortar no meio. E ela vai ser crescente, ó. Porque o a é maior do que 1. Tudo bem? Página 192, 76, 77. E eu queria que vocês lessem também, no final do livro está falando da história do Fibonacci, tá? É um cara que inventou uma sequência que ela está totalmente ligada com as árvores, com os objetos, com as coisas do nosso mundo. Por exemplo, se você pegar 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 3 dá 8. Essa sequência aqui, se você observar as árvores, por exemplo, algumas árvores, os galhos começam a crescer identicamente essa sequência aqui, tá bom? Existe também o número de ouro, é muito interessante. Quase tudo no mundo gira em torno de leis, né? E o número de ouro é um número que a matemática nomeou e ele vai estar em quase todas as coisas que você tende à perfeição. Então dá uma assistida lá, por favor, para você entender melhor, tá bom? Tem um tanto de aula gravado sobre isso, é só você ir lá no canal e procurar. E eu queria terminar com vocês o capítulo número 9 do livro Matemática, Ciência e Aplicação. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu a aula, assista ela novamente. Semana que vem eu vou trazer o capítulo número 10 para a gente terminar o livro, tá bom? No mais, eu só agradeço e até a próxima.